terceiro João, e ele aqui escreve o livro de Apocalipse. Realmente, cronologicamente, é realmente o último livro da Bíblia, tá bom? Foi ele, João, o último apóstolo a morrer, né? Todos morreram antes dele, e ele foi o último a morrer. E esse livro, irmãos, começa bem assim: revelação de Jesus Cristo. Essa palavra, revelação de Jesus Cristo, tem dois aspectos, e eu quero passar para os irmãos os dois aspectos. Primeiro, aqui está, João está mostrando a partir desse texto, um Jesus que até então não é falado, ou não é tão enfatizado nos evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e ali é falado sobre o Cristo encarnado. Quando você lê os evangelhos, ali você aprende muito sobre o servo sofredor. Os evangelhos vão narrar muito o ministério de Jesus, o sofrimento dele aqui na terra, e vão dar uma ênfase muito forte à parte final do seu ministério, a semana final, a crucificação. Quando chega ali nos finais, né, nos capítulos finais dos evangelhos, eles entram em detalhes falando da crucificação, mostram Jesus, né, em que andou por esta terra. Mas este livro de Apocalipse aqui, a ênfase dele não é falar do Cristo encarnado, mas é aqui falar do Cristo glorificado. Então, o Cristo encarnado, ele morreu, mas quando ressuscitou no Cristo glorificado. E agora o Senhor revela para João, mostra para João, e ele deslumbra e vislumbra com este Cristo glorificado. Esse Cristo glorificado, irmãos, é exatamente aquele que nós iremos contemplar quando chegarmos do céu. Aqui foi cantado muitos louvores, né, relacionado a esse momento, e nós temos essa expectativa, nós temos essa fé, essa esperança de que um dia nós veremos Jesus, e o Jesus que nós veremos ali é o Jesus glorificado. Então, esse é o primeiro aspecto do texto, revelação de Jesus Cristo. João está revelando um pouco, Deus está revelando para João alguns aspectos da sua divindade, mas também esse livro aqui, ele traz uma revelação de acontecimentos, de coisas que irão acontecer no final, ou no fim dos tempos, né? Então esse livro também, ele tem esse propósito de mostrar eventos futuros, e ele vai dizer justamente isso, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Lá no versículo 3, vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as profecias deste livro. Irmãos, isso está dizendo o seguinte, porque durante aquele período ali em Israel, era muito normal alguém, quando entrasse numa sinagoga, ou no local onde tivesse a igreja, ler o texto em voz alta, tá bom? Então aqui está dizendo, bem-aventurado aquele que lê. Então se você ler a Bíblia, você é bem-aventurado. Hoje eu li e vocês estão ouvindo, então nós também somos bem-aventurados, mas não podemos só ouvir, né? Nós também precisamos de guardar as palavras que estão sendo escritas, ou dita. Amém, meus irmãos? E agora, preste atenção, versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Agora ele vai mostrar, ele vai falar aqui do Deus Trino. Primeiro ele vai falar de Deus, depois vai falar do Espírito Santo, e quando for falar de Jesus, ele vai falar mais, porque o foco dele aqui é Jesus, tá bom? Então ele começa falando do Deus Pai, ele vai dizer, graça e paz seja convosco, primeiro, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Esse aqui, irmãos, está falando de Deus, o Yahvé. Primeiro ele não começa falando do Deus que era, que é e que há de vir, mas ele fala do que é, do que era e do que há de vir. O nome de Deus, irmãos, é Yahvé, que significa eu sou, e foi justamente isso
que o Senhor falou para Moisés quando ele teve aquela visão. A sarça estava ardendo, né, e não se consumia, e o Senhor falou para Moisés tirar os sapatos, e ali eles conversaram, e Moisés perguntou: qual é o teu nome? O Senhor falou: eu sou. Essa palavra eu sou, ela remete ao tempo passado, ao tempo presente e ao tempo futuro. Olha só o nome de Deus: Ele é, Ele era e Ele há de vir. Então, Deus, irmãos, estava lá atrás, Deus está lá na frente e Deus está aqui no presente, nesse exato momento, tá bom? Para Deus, o futuro, existe futuro para mim e para você, existe o passado para mim e para você, existe ontem para mim e para você, existe ano passado para mim e para você, mas para Deus não existe. Para Deus não existe onde. Deus, quando fala uma linguagem hoje, amanhã, é para que nós possamos entender, mas o tempo de Deus, já falei aqui, volto a repetir, não é medido por um relógio como este aqui. O tempo de Deus não é o nosso tempo, Deus é. Amém, meus irmãos? Para Deus nós estamos aqui agora, mas Deus também já nos vê lá na glória com Ele, Deus nos vê lá no céu com todos os seus anjos, porque para Deus nada, não há nenhuma novidade. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes disso, o Cordeiro já estava morto. O que é isso? Isso se chama eternidade de Deus, meus irmãos.